Vou dar dica para vocês. Enquanto as outras vão chegando, quando eu tô assim muito meiga, com roupas em tons pastéis claros, begezinho, rosinha, quando eu pinto a minha unha assim, vocês podem saber que eu tô no período fértil. Ou quando eu boto florzinha, assim. Esse amuleto aqui, eu vou fazer um marketing para amiga. É do Ateliê do Mato. É uma marca muito linda que trabalha com resina e esses achados que eles fazem na natureza. Essa aqui é a flor da acácia, que é uma árvore que eu amo muito e que eu fui sempre muito conectada. Eu sou muito farejadora, assim, eu gosto de ficar descobrindo esses cheiros, né? E aí eu sempre passava por essa árvore. Ela é uma árvore que tem um monte de flor amarela caindo, assim, parece que tá chovendo. É uns cachos bem grandes de flor amarela. E eu sempre passava por ela e ela tem um pendão, assim, né? Que é tipo uma semente, tipo um... Não vou lembrar da palavra certa agora. E tem um cheiro aquilo muito bom. Tem umas pessoas que não gostam, mas tem umas pessoas que gostam e eu sou das pessoas que gostam. E o cheiro é incrível, muito incrível. E aí eu sempre passava por ela e pensava em fazer um perfume daquele cheiro. E aí me disseram que era pó de mico, mas na verdade não era. E aí eu fui estudar ervas medicinais. Agora em fevereiro eu tive aula com um casal de indianos, a Bharati e o Dr. Avinash, que são incríveis, assim. E aí quando vê, a sala toda tava com o cheiro dessa árvore. E daí eu fiquei assim, como assim? Tipo, deles falando da acácia, do poder medicinal dela. Ela serve para inúmeras coisas, ela tem um poder medicinal gigante, ela é uma planta, super planta, assim. Então, eu amei, e daí quando a Bruna falou que era de acácia, eu falei, pode reservar para mim, porque essa eu vou querer. Aí eu comprei esse, comprei um outro que eu vou vir em alguma outra live que esteja combinando com a minha vibe fértil que eu tô agora. Então, hoje eu vim falar sobre saúde cíclica. É um termo novo que a gente inventou na minha equipe numa reunião. A gente estava fazendo uma reunião e daí o Jackson, que eu trabalho com 2 homens, né, na minha equipe técnica e de produção. E aí o Jackson falou assim, então não seria algo como saúde cíclica? E daí eu disse, sim, Jackson, que termo bom. E aí a gente, então vai ser saúde cíclica, né? E daí os 2 são iniciados já na conexão lunar, são iniciados no caminho do sangue, por mais que eles não menstruem. Eles sabem muito sobre isso já, de tanto me ver falar, de me gravar, de fazer o curso, de acompanhar tudo. Então, é bem legal, assim, quando a gente vê homens também despertando e curando o seu feminino. E eu honro muito, assim, hoje eu passei um perrengue para colocar as 2 câmeras aqui, para gravar a live para vocês, para disponibilizar depois alguns vídeos sobre os assuntos que a gente for falar, porque a gente está em casa e o Jeff não tá vindo aqui também. Então eu tô fazendo o trabalho dele, ele fica me mandando tutorial de como arrumar as coisas e como é bem engraçado, mas a gente vai aprendendo. E então a gente vai falar sobre saúde cíclica, né? Saúde cíclica foi o termo mais adequado que a gente encontrou para falar sobre saúde menstrual, porém não só, né? Porque às vezes a gente fala saúde menstrual
e a pessoa conecta isso só com a menstruação. E na verdade o que a gente quer com a saúde cíclica é abranger essa significação para que isso possa ser utilizado por mulheres que não têm mais útero, por mulheres que já entraram na menopausa, por homens que sangram, porque alguns homens sangram, eu já comentei aqui que homens trans, alguns sangram, então a gente também precisa ampliar o nosso olhar sobre o que é a saúde cíclica. E quando eu falo saúde cíclica, eu venho falar de desequilíbrios, né? Hoje a gente vai falar de possíveis desequilíbrios que a gente pode ter durante o nosso ciclo, durante as fases, né, da nossa vida, e dependendo de que perguntas vierem, né? Mas quando a gente fala de saúde cíclica, a gente está falando do quê? A gente está falando de dores físicas, de desequilíbrios físicos, pode ser cólica menstrual, pode ser dor de cabeça, pode ser inchaço, pode ser dor no seio. E a gente não tá falando só de dor física, porque além do físico, existem outras coisas que a gente pode estar observando dentro do nosso ciclo, né? Que a gente pode tá aí estudando, né? No nosso diagrama lunar, nas nossas anotações sobre o que a gente está passando no nosso ciclo. Então, a gente vai olhar também para como tá o nosso emocional, né? Que dores emocionais eu tenho durante o meu ciclo menstrual? Eu fico muito irritada, eu fico muito chorona, eu fico muito me sentindo muito fragilizada. Isso não é de fato ruim, né? Mas algumas mulheres se sentem muito sensíveis, né? Qualquer coisa chora, vê uma propaganda chora, né? Tem uma conversa mais difícil, já vai chorar, né? Ou chora por qualquer outra coisa. Pode falar também dessas oscilações de humor, né? Então, tudo que acontece relacionado às nossas emoções, ao nosso corpo emocional, também está incluso dentro da saúde cíclica, porque quando a gente fala em saúde, a gente não pode pensar só no nosso corpo físico, até porque para que algo se manifeste no nosso corpo físico, para que alguma dor, algum desequilíbrio, alguma doença se manifeste no nosso corpo físico, a gente precisa que isso passe pelo nosso corpo emocional ou pelo nosso corpo energético, que é outra coisa que a gente pode estar olhando, né? Os picos de produtividade, né? Ou baixa produtividade, ou não consegue se conectar com a criatividade, isso tem a ver com energia, né? A libido tem a ver com energia também, às vezes. Que mais? Estar disposta ou não estar disposta. Então, algumas coisas relacionadas também à nossa ancestralidade podem estar incluídas dentro da saúde cíclica, né? Algumas dores que a gente sente. Hoje eu recebi uma paciente nova que falava que ela estava há algum tempo já acompanhando o meu trabalho aqui e que isso estava sendo muito grandioso para ela, porque ela aprendeu muita coisa, mas ela não conseguia entender algumas coisas, porque tudo que ela analisava não fechava, assim, tipo, ela observava muito o ciclo dela, mas ela não tem nenhum problema físico, ela tá super de boa com algumas coisas emocionais dela, e aí ela se deu conta de olhar para as ancestrais dela, e ela percebeu que tinha muitas coisas lá, né? Que a mãe e a avó também sofriam de dores menstruais muito fortes, né? A ponto de ficar de cama, de ter sangramentos excessivos, essas coisas assim.
Então ela falou, eu acho que agora eu preciso de ajuda para tratar disso, né? Para tratar da minha ancestralidade, porque eu sinto que vem daí esse meu desequilíbrio, né? Então, quando a gente fala em saúde cíclica, a gente está olhando para o nosso corpo físico, para o nosso corpo emocional, para o nosso corpo energético e também para a nossa ancestralidade. E aí eu queria trazer um pouco disso para vocês, né? Falar um pouco disso. Eu tenho tentado trazer isso nos conteúdos do feed, né? Geralmente eu gravo as lives para poder desmanchar ela e fazer vários conteúdos para vocês, para as mulheres que perderam, que não puderam estar aqui. E também criar um conteúdo que converse com o que vocês estão me demandando e que tenha a ver também com o meu curso, né, que vai ser lançado agora na primeira semana de maio, mais ou menos, a Conexão Lunar, que é a iniciação no caminho do sangue, que é uma iniciação para todas aquelas mulheres que querem aprofundar o seu conhecimento na saúde cíclica, né, no seu ciclo, entender, ler o seu sangue, saber fazer as leituras do oráculo do sangue. Semana que vem, a live que eu vou fazer vai falar sobre leitura do sangue na astrologia, né? Eu vou falar algumas coisinhas, vou dar alguns caminhos aí para vocês. E então, eu quero também que vocês façam perguntas agora, que vocês interajam, não quero ficar aqui dando palestra. Então vocês podem começar a colocar as dúvidas de vocês, as dores de vocês, o que vocês percebem no ciclo de vocês que pode estar conectado a problemas relacionados à saúde cíclica. E anticoncepcional também. Então, vocês podem estar, enfim, tirando dúvidas e trazendo as coisas que vocês estão querendo saber. Eu fiz algumas anotações de algumas coisas que eu achava que eu não podia deixar de falar, assim. Algumas delas são relacionadas a essa inteligência uterina que a gente tem, né? A gente tem uma inteligência corporal, nosso corpo tem uma inteligência e o nosso útero tem uma inteligência. E além dessa inteligência de perceber, de sentir as coisas que estão nos atravessando, ele também é um receptor de memórias, né? Então nele ficam guardadas todas as coisas que a gente recebeu de alguma forma de alguém, numa relação sexual, numa relação amorosa, numa relação familiar, né? Tudo fica registrado no nosso útero. E se a gente não faz uma manutenção desse órgão, né? Desse coração, do verdadeiro coração da mulher, que é o útero, a gente pode estar abrindo o espaço para que alguns desequilíbrios aconteçam. Porque assim como a gente cuida do nosso corpo físico, sei lá, dançando, malhando, caminhando, correndo, fazendo bicicleta, né? Fazendo atividades físicas para manter a saúde do nosso corpo físico, o nosso útero ele também requer que a gente faça alguns exercícios para que a gente possa manter ele em saúde. E aí a gente pode estar usando de diversas práticas de limpeza uterina, né? Existem óvulos uterinos que a gente pode usar, existem vaporizações que a gente pode usar de limpeza uterina, né? Isso não quer dizer que o nosso útero tá sujo, isso quer dizer que ele carrega muitas coisas, né? E que isso pode
cristalizar no nosso corpo físico e aí virar uma dor que vai ser uma cólica, que vai ser uma dor de cabeça, né, que vai ter aqueles coágulos no nosso sangue, que vai se transformar em um desequilíbrio maior, como um ovário policístico ou uma endometriose, né? Existem várias coisas que podem vir dessas coisas que não ficam bem resolvidas, digamos assim, em nós, né? Que podem vir até dessas memórias das nossas ancestrais que a gente não faz ideia de que isso possa estar sendo carregado por nós. Então, eu quero que vocês prestem atenção nisso e eu vou começar a responder as questões agora. A Gabi disse que a TPM e a fragilidade emocional e a raiva, né, essas oscilações emocionais que acontecem nela tem a ver com a ancestralidade. Pode ter a ver com a ancestralidade, principalmente se na nossa ancestralidade há uma negação ao feminino, ou um feminino muito ferido, né, que foi muito reprimido, que sofreu de alguma forma, né, em alguma relação com o masculino, se machucou, né, e a partir disso se tornou um feminino muito duro, né, e aí a gente acaba vestindo essa armadura, né, que é a guerreira ferida, que eu falo mais na conexão lunar também, no módulo da menina, que é esse arquétipo onde a gente tá cheia de armadura, de casca, assim, para que a gente não interaja emocionalmente e aí acaba trazendo essas explosões, né, para fora, explosões emocionais, quando a gente não consegue canalizar isso de uma forma mais leve, a gente acaba trazendo tudo isso de uma forma muito densa, né? Porque a gente não consegue assimilar aquilo, principalmente se aquilo não é uma coisa nossa, né? Que a gente não sabe de onde vem, a gente só tá dentro de uma crença, né? Dentro de um padrão limitante carregado da nossa ancestralidade que a gente não tá conseguindo se libertar disso, né? E às vezes a gente nem tem isso consciente, né? A gente repete isso inconscientemente. Vamos ver, Ju. Comecei a me observar depois de acompanhar mais seus conteúdos, iniciando ainda. Posso iniciar estudar meu ciclo e ter essa sensibilidade maior usando o anticoncepcional? Olha, pode. Pode fazer o que tu sentir de fazer, mas já tem vários posts e tem vários vídeos aqui falando de como o anticoncepcional ele corta a nossa conexão com as nossas emoções, com os nossos sentires, né? Eu, particularmente, a minha visão sobre isso é radical, sim. Eu sou contra o anticoncepcional, eu acho que ele é dispensável quando a gente está disciplinada para estudar o nosso ciclo. Eu uso só o diagrama lunar para perceber minha fertilidade e toque, né? Eu não faço ainda nem o método sintotermal, né? Que é um método que eu estou me aprofundando agora, que eu estou estudando para poder trazer para vocês algo com maior segurança. Que seja mais científico, porque eu vejo que muitas mulheres querem isso, né, que precisam desse respaldo da ciência, né, e que isso esteja lá em algum lugar, né, então estou estudando isso para poder trazer para vocês. É um método natural que é seguro, é estudado por várias mulheres em todo o mundo, tem vários livros sobre isso, então não sinto que o anticoncepcional nos ajude a perceber realmente, integralmente as coisas, mas a gente consegue perceber algumas coisas sim, né? Eu tive umas pacientes e algumas mulheres que passaram pelos meus círculos que usavam anticoncepcional e conseguiam perceber os arquétipos, né? Que conseguiam perceber esse movimento. Só que quando a gente toma anticoncepcional, a gente não está nem ovulando e nem menstruando, né? Porque se a gente não ovula, a gente não menstrua. A gente tem esse escape de sangue no mês que não é uma menstruação, né? Então, por aí a gente já tem mais ou menos uma ideia
do que pode funcionar e do que não pode funcionar tomando o anticoncepcional. Nath, você poderia falar um pouco sobre a pílula do dia seguinte? Vi muito seu conteúdo sobre o anticoncepcional, mas queria saber mais sobre os efeitos em geral sobre o nosso corpo e sobre como somos afetadas. Nath, se o anticoncepcional, que é uma dose hormonal pequena, alguns são bem altos, mas existem já alguns com doses hormonais bem baixas, né, no mercado, que eles dizem que são mais leves. Se o anticoncepcional é um pouquinho de hormônio sintético que a gente está ingerindo no dia, já faz um estrago enorme. Imagina tu tomar uma bomba concentrada de hormônio sintético num dia só, para que isso evite uma gravidez. Quando a gente está consciente do nosso corpo, quando a gente está consciente da nossa fertilidade, da nossa janela fértil, do nosso muco cervical, quando a gente está estudando a fundo o nosso corpo, nos percebendo diariamente, porque isso precisa ser uma prática diária até que a gente se torne segura em relação a isso. Imagina o estrago que isso não faz no nosso corpo, né? Eu vejo que algumas mulheres passam muito mal com pílula no dia seguinte. Eu não recomendo o uso de pílula no dia seguinte, a não ser que seja realmente uma emergência, né? Eu prefiro me cuidar, eu prefiro acompanhar o meu ciclo, eu prefiro usar o preservativo. Se eu não quero ficar grávida agora, eu prefiro utilizar outras formas de prazer desassociadas da penetração, né? Descobrir outros lugares, descobrir novas formas, novos caminhos de sentir prazer, que eu não precise ficar atucanada e preocupada que se o cara goza dentro eu vou ficar grávida, né? Realmente se permitir ser um laboratório, usar o corpo como experiência para outras sensações, né? Para outras possibilidades. Eu sinto que isso é tão rico, né? E a gente tá ali tão sempre envolta nesse falocentrismo, nessa penetração, tem que ter penetração. Você não precisa ter penetração, sabe? A gente pode se amar de outras formas, a gente pode trocar com o nosso parceiro de outras formas, né? Eu tô falando assim de relações hétero porque são as relações aqui que, né, podem trazer uma gravidez indesejada, já que estamos falando de pílula do dia seguinte, né? Com mulheres a gente não tem esse tipo de preocupação, né? Mas ainda tem que se preocupar com as ISTs. Aspectos da cólica na ovulação. Eu já falei, oi? A Paty da Lua em Flor, maravilhosa. A Lua em Flor aí faz absorventes de pano, então os ecoabsorventes para quem quiser depois adiciona ela. Eu já falei aqui sobre cólica na ovulação, né? Tem a ver com como a gente está se comportando na nossa doação, como a gente está colocando as coisas no externo, do quanto a gente está sendo mãe. Tem um pouco a ver com o arquétipo da mãe, tem reflexões em relação ao quanto a gente está também trazendo autocuidado, né, para esse momento do nosso ciclo. Carol Nodari. Tenho uma dor numa varize atrás da perna, na mesma perna que minha avó operou as varizes quando era mais nova. Eu já tentei de diversas formas entender essa dor e penso muito no sentido do fluxo do sangue. Varize é um problema que é hereditário também, né? Então, se a tua avó tinha problema de varize e tu tem problema de varize, tem que olhar para isso com cuidado e com o acompanhamento da medicina convencional, tá? Isso é muito importante, né? Que a gente nunca deixe de fazer exame, de fazer check-up, Papa Nicolau, todas essas coisas são muito importantes
para que também a gente consiga manter uma saúde cíclica em dia, né? E tem algumas doenças que a gente herda, né, dos nossos avós, dos nossos ancestrais, que muitas vezes a gente está fazendo um processo de mimetização. O que é isso? É quando a gente está imitando uma dor de alguém que a gente gosta muito, por exemplo, a avó, para honrar essa avó, como se fazendo isso a gente estivesse tirando um pouco dessa dor dela, né? De alguma forma a gente está honrando ela. Então a gente também precisa olhar para isso, né? De o que é meu e o que é da outra pessoa, a quem isso pertence. Essa pergunta é uma pergunta que a gente sempre pode fazer para o universo quando a gente está começando a sentir algo que a gente pensa, cara, eu não sei se isso é meu, eu não sei se essa ansiedade que eu estou sentindo agora é minha, eu não sei se essa tristeza que eu estou sentindo agora é minha, a quem isso pertence? A quem isso pertence? A quem isso pertence? Essa é uma das ferramentas do Access Consciousness que eu aprendi, que me ajuda muito. Então, quando vocês entrarem nesse espaço de não saberem o que é de vocês e o que não é de vocês, vocês façam essa pergunta que funciona. Mas eu sugiro que tu consulte e que tu reveja, né, isso da dor da varize, porque varize é algo muito delicado, é o nosso sistema circulatório e precisa de uma atenção melhor, assim. Em janeiro desse ano faz 5 anos que não uso mais nenhum tipo de contraceptivo oral e percebo todas as fases do meu ciclo. Mas seu canal tem me ajudado a despertar mais ainda. Gratidão, gratidão. Fico muito feliz de poder ajudar vocês de alguma forma, porque quando eu comecei a fazer essas pesquisas, né, a estudar sobre os ciclos, não tinha tanta coisa na internet, assim, era bem pouco conteúdo, assim, tinha alguns blogs, né, já tinha a Danza Medicina, que foi uma das minhas primeiras professoras, e, meu Deus do céu, desculpa, gente, tô apertando aí. Fiz curso com ela, os primeiros cursos que ela deu online, assim, eu fiz e aprendi muito, assim, com essas mulheres que apareceram no início, assim. Daí, quando eu comecei o Farol, quando eu comecei a fazer a Conexão Lunar, que foi em 2016, eu sempre quis trazer mais conteúdo pro online, né? Mas eu tinha muito bloqueio de vir aqui falar e de... enfim, de trazer as coisas mesmo, botar a cara aqui. E aí, ano passado, eu reencontrei o Jeff, que é um grande amigo que trabalhava comigo. A gente fazia TV juntos na época que eu era publicitária, né, cara, publicitária. E eu disse, olha, eu tenho um negócio, tenho um conteúdo e eu tô querendo mudar um pouco as coisas. E daí a gente formou uma equipe. E aí a gente começou a trazer esse conteúdo pra cá, assim. E eu acho muito importante, eu adoro quando vocês trazem esses feedbacks. Eu tenho recebido muito feedback positivo, né, de mulheres que estão largando o anticoncepcional, de que estão se estudando e que estão adorando estar conectadas com isso e das coisas que melhoram na vida delas. Essa semana eu recebi vários, assim, foi bem lindo, tá sendo bem lindo. Eu espero que vocês continuem e que vocês aprofundem cada vez mais nesse conhecimento, porque é muito importante. A Jéssica de novo. Assim que eu parei de tomar o anticoncepcional, senti todas as minhas emoções vindo à tona. Eu estava em uma relação né, que sofreu várias consequências negativamente. Eu acho que a coisa mais linda de largar o anticoncepcional é essa parte das emoções.
Porque imagina, né? Eu, por exemplo, que fiquei 17 anos tomando anticoncepcional quase. Eu nem sabia o que era sentir emoções. Eu era muito travada para me relacionar, assim, para demonstrar, né? Eu já tenho a lua em aquário, apesar de eu ser canceriana, eu já tenho a lua em aquário, já tenho uma certa dificuldade de demonstrar as minhas emoções, né? Então, imagina, né? Uma pessoa que tá ali sob o efeito de uma coisa que tá cortando completamente as emoções dela. E aí, quando eu parei de tomar o anticoncepcional, parece que virou uma chave dentro de mim, assim, e várias coisas começaram a se desenrolar e eu comecei a entender coisas que eu sentia, coisas que eu sentia no meu corpo, sentimentos que eu tinha pelas pessoas que eu não conseguia entender, né? Simplesmente eu ficava sempre sem entender nada, né? E aí começou a abrir muitas coisas para mim, abrir portas, assim. Então, eu acho que a maior libertação do anticoncepcional é a questão com as emoções, né? E depois essas outras aberturas que ela traz em relação ao nosso corpo físico, em relação ao nosso prazer, em relação à nossa libido, que eu acho que é muito forte também, né? Quando a gente descobre que a gente tem uma super libido, que a gente é super lubrificada, que a gente fica fértil, né? Isso pra mim, eu tô no fértil agora, então eu tô super, ai, meu fértil, meu muco, e fico super emocionada, né? Mas antes eu não tinha isso, eu não tinha essa noção, assim, de me ver fértil e de me emocionar com isso, sabe? Agora eu já fico, tipo, muito plena, achando tudo muito lindo e achando tudo muito. Tudo vem chegando junto com isso, né? Através dos meus cinco sentidos, né? Eu acho isso tão incrível. A Rafaela. Parei de tomar faz 2 meses. Comprei coletor menstrual. Estou mudando meus hábitos. Me sinto muito melhor. Você é uma inspiração. Obrigada pelo conteúdo. Ai, gratidão. Eu que agradeço por vocês acompanharem aqui e aplicarem as coisas. Me deixa muito feliz. A Natália. Tomei a pílula no dia seguinte somente uma vez na minha vida e senti os efeitos por 1 ano. Foi muito difícil para mim. Eu lembro de tomar a pílula no dia seguinte poucas vezes, assim, 1 ou 2 vezes. E eu lembro de ficar uns 3 meses, assim, bem desregulada e com muito efeito colateral, assim mesmo. Foi horrível. Eu sentia muita raiva, muita irritação, oscilação de humor. Fisicamente eu inchei, fiquei cheia de acne, nossa, foi o caos. A Thay. Oi, Carol, a questão da saúde cíclica me deu uma ideia de como somos afetadas externamente e seus efeitos, neste caso, como um momento diferenciado, como afetadas pelas emoções criadas na quarentena. Com certeza, Thay. Por isso que eu fiz aquele vídeo chamado Quarentena e o Ciclo Menstrual, porque todas essas coisas que a gente está sentindo agora, né, essa ansiedade, o medo, enfim, esses sentimentos que estão rondando o inconsciente coletivo, que estão muito fortes, a gente está insegura porque a gente não sabe o que vai ser, né? Muitas mulheres estão sentindo muito isso. A gente não sabe quando a gente vai sair da quarentena, a gente não sabe o que vai ser daqui para frente. A gente fica preocupada com o nosso trabalho, quem tem trabalho, a gente fica preocupada com os boletos, são muitas coisas passando por nós nesse momento, né? E o externo, com certeza, ele tem um papel
que também afeta a nossa saúde cíclica, sim, Thay. Não só através do momento que a gente está passando agora, como as estações também afetam a nossa saúde cíclica, né? Porque a gente tem um comportamento diferente em cada estação, a gente tem um efeito no nosso corpo diferente em cada estação. Quando chega o outono e começa a esfriar, e no inverno, quando tá mais frio ainda, a gente tem uma tendência a ter cólica menstrual muito maior por causa do frio, né? Isso é uma das coisas que a gente poderia trazer assim. No verão a gente tem tendência a ficar ainda mais fértil por causa do calor, né? Então tudo isso vai mexer com a gente de alguma forma. A nossa alimentação, que é outra questão, também vai afetar a nossa saúde cíclica, né? Então não adianta eu estar lá estudando meu ciclo, não sei o que, né? Fazendo isso, tomando chá disso, chá daquilo, e aí ter uma alimentação completamente desregrada, com industrializados, com gordura, né? Com enlatados, com conservantes. E isso tudo vai mudar a dança dos nossos hormônios, né? Então a gente precisa ter essa consciência integral, né? Os nossos hábitos, a nossa rotina, tudo isso que é também do externo vai afetar a nossa saúde cíclica. Eu adoro Axis, gente. Ana Lua. Eu adoro Axis, eu uso muito na minha vida e eu uso em alguns atendimentos também. Eu tenho barras e tenho alguns cursos no Axis de processo corporal. Eu amo, acho uma ferramenta incrível para a nossa vida, assim. Tem um tempo que eu ouço chamado para cuidar mais de mim e parar com o anticoncepcional, mas ainda não me encorajei. Toda vez que alguém vem falar isso para mim, que tá esperando chegar o momento certo, que tá tomando coragem, mas o chamado já veio, né? Se o chamado já veio, a gente tem que ir com medo mesmo, né? A gente precisa enfrentar isso, porque não tem nada demais ali na frente. É a gente, tudo isso é a gente, né? A nossa luz, a nossa sombra, isso vai estar sempre presente. Então, o que mais é possível sobre isso que eu não considerei, né? Por que eu não tô pronta para lidar comigo mesma? Se eu não tô pronta para lidar comigo mesma, como que eu vou lidar com o mundo, né? Então, fica a reflexão. Thaís, esse é meu último mês de anticoncepcional, determinei isso para mim. Muito através dos teus conteúdos também. Ansiosa para me conhecer melhor. Obrigada pela oportunidade. Toda vez que alguém me diz que vai parar o anticoncepcional, eu tenho vontade de chorar. Verdade, isso me emocionou. Eu fico muito feliz porque é uma libertação. Eu quero que todas as mulheres possam se libertar disso. Isso de sentir é muito real. Tô percebendo que nem sei o que é sentir. E agora que parei, tô estranhando muito, porque não sei se é real ou não. Se é porque parei o tô um turbilhão. No início, na Conexão Lunar, tem um módulo que é só de anticoncepcional. Ela tem 6 aulas. Tem 1 hora de conteúdo só falando sobre anticoncepcional. E lá eu falo bastante sobre essa adaptação pós-anticoncepcional, né? Como que isso acontece. E eu sinto que é muito individual, sabe? Não tem como eu chegar aqui e dizer, gurias, vai ser assim, ó. Vocês vão parar de tomar um anticoncepcional, vai acontecer isso, isso e isso. A tua pele vai ficar assim, teu cabelo vai ficar assado. Porque vai depender dessa série de fatores da vida da pessoa que eu não sei, né? Eu não sei como vocês vivem, não sei como é que é a rotina, não sei como é que vocês se exercitam, se vocês se exercitam, eu não sei como que vocês comem, o lugar que vocês moram, porque tem a temperatura desse lugar que também vai influenciar. Então tem todos os aspectos físicos, tem um histórico de saúde ali, né, que a gente precisa olhar para entender o que vai vir logo em seguida,
né? Porque imagina, a gente ficou um tempo trazendo isso do hormônio sintético para nós, né? E aí, de repente, a gente começou a, enfim, liberou isso do nosso corpo, né? A gente parou, né? Só que o nosso corpo demora um tempo. Eu fiquei 6 meses menstruando no mesmo dia e no mesmo horário de quando eu tomava anticoncepcional. 8 meses depois eu fui ver pela primeira vez o meu muco cervical, né? Então, em cada mulher, isso vai funcionar de uma forma diferente. Eu já tive amigas que pararam, ficaram 1 ano sem menstruar, tiveram amenorreia, né? E aí descobriram uma série de coisas também com isso, tiveram que olhar para várias coisas, né? Já vi mulher, por exemplo, vou dar meu exemplo aqui que é o mais certo, né? Eu tenho, eu não sei se eu tenho mais, né? Agora eu sinto que a acne, que é um problema que eu ainda tenho um pouco, ela tá hoje em mim, tá muito relacionada com estresse, né? Eu quero muito fazer uma live sobre acne aqui, eu vou trazer a Pamela, que é a minha esteticista. E ela tá muito, a minha hoje está muito relacionada ao estresse. Então agora na quarentena, alimentação impecável, chazinho todo dia, tomando várias coisas, tudo é bem ayurvédico e tal. Foi eu me estressar, foi eu entrar na preocupação, foi eu ficar ansiosa, encheu de acne, era só nessa região aqui, né? Então, vai depender de mulher para mulher, né? Então, não tem como eu dizer que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, né? Mas a gente sempre observa e a partir dessas observações a gente tenta ver o que a gente pode mudar para que aquilo melhore, né? Se eu percebo que eu tenho acne, por exemplo, né, que é um negócio que eu sinto que muitas mulheres não querem parar de tomar anticoncepcional por causa da acne, né? A acne era hormonal, né? Eu não tenho mais esse problema, porque eu mudei a minha alimentação. Então, vocês podem ver que se eu tô com acne, é porque eu tô estressada. Mas eu mudei tudo para que isso mude, né? Não adianta eu mudar uma coisa, né, e não olhar para todas as outras coisas que estão acontecendo comigo. Bloqueio criativo também é saúde cíclica, né? Porque tem essa questão de energia durante o nosso ciclo, né? Os picos de energia criativa, as baixas. Eu sinto que cada mulher vai percebendo, né, no seu estudo, os momentos em que a sua criatividade está melhor ou não. Mas para bloqueio criativo, a gente precisa se colocar à disposição da nossa criatividade, né? A gente precisa fazer com que as coisas se desenrolem, né? Nos colocar ali uma folha vazia e colocar ali a nossa habilidade criativa ou tentar algo completamente diferente do que a gente gosta de fazer. Porque muitas vezes, por exemplo, eu escrevo muito, mas às vezes isso se torna algo automático, porque eu tenho que escrever os posts, eu tô montando outras 2 coisas agora que tô gestando. Eu escrevo várias coisas, né? Então, e meu diário de processos, meu diário lunar. Então, muitas vezes eu canso de escrever e em alguns momentos eu fico sem escrever. Então, o que eu faço quando eu me sinto muito bloqueada? Eu procuro me conectar com uma coisa completamente diferente da escrita. Né? Eu vou procurar um trabalho manual, um bordado, um macramê, né? Coisas que me levem para outros lugares, né? Que possibilitem que as minhas conexões se desapeguem um pouco daquela automacidade. Não sei se eu falei certo, mas vou tirar do automático, sair do automático para entrar no lugar da experimentação, né? Eu sinto que isso funciona muito para bloqueio criativo.
Como a ancestralidade me afeta, como reconheço. Quando tu já estudou todo o teu corpo, quando tu já foi no médico, fez exame, não tem nada, quando tu percebeu todas as coisas que estão acontecendo na tua vida e que estão te atravessando emocionalmente e tu sente que aquilo ali não é a raiz do problema. Aí tu começa a olhar para tua ancestralidade. E aí, a partir disso, tu pode fazer uma investigação junto com a tua mãe, com as tuas avós, para ver a relação delas com o feminino delas e com o que pode ter acontecido com elas no ciclo delas, na sexualidade delas. Ou se não tem como checar essas informações, a gente trabalha isso em terapia cíclica. Ana, cheia de sexualness, então. Adoro. Ainda sinto dificuldade com a mandala lunar de pintar. Alguma dica para conseguir me observar melhor e detalhar isso? Não necessariamente tu precisa pintar a mandala, tu pode usar só a legenda dos desenhinhos ali, ou tu pode fazer um diário lunar escrito, né? Irritada, feliz, com muito tesão, cheia de libido, né? Escrever todas as coisas por extenso, né? Não fica tão legal de olhar, né, no mapa, né? Tu não vai ter o mapa do teu tesouro, mas vai ter descrito lá, e aí tu pode até criar, eu não sei se tu deve usar a mandala lunar, não sei, tu pode criar um diário onde tu escreva dia 1, dia 1, dia 1 de todos os ciclos, de vários ciclos, que daí tu consegue enxergar o que acontece sempre no dia 1, o que acontece sempre no dia 2. É uma dica também. O que mudou na alimentação para não ter acne? Parei de comer lanche, pastel, X, pizza, queijo. Ai, não posso nem ver queijo mais. A carne. Condimento não como, não tomo refrigerante. Minha alimentação é bem natural, orgânica, sempre que possível. E realmente é bem natural mesmo, assim. Basicamente é legumes e grãos. Basicamente plant-based. A escrita ajuda muito, Isa. A escrita é incrível, ela nos possibilita enxergar muita coisa. Então eu sinto que quando a gente realmente está usando essa medicina, que é a escrita, a gente pode estar aí descobrindo várias coisas também. Tem uma coisa muito legal também, que é a inteligência dos nossos sentidos e de como a gente precisa confiar nos nossos sentidos e que isso faz parte da natureza cíclica da mulher, né? Dessa força, dessa essência que a gente tem. E quando a gente está conectada com a inteligência dos sentidos, isso vai fazer não só com que a gente sobreviva, né? Porque os sentidos têm muito essa questão relacionada à sobrevivência, mas que a gente viva com uma melhor qualidade, né? Então, utilizar os nossos sentidos para produzir prazer na nossa vida, né? Para produzir mais inteligência. A Nath fazendo propaganda da Umbigo de Bruxa, que elas estavam na live agora há pouco também, e eu não pude estar lá porque eu estava aqui arrumando as coisas, mas gurias, fazer bambolê é um exercício, é sério, não é porque a Nath pediu marketing ali, mas isso é sério. Fazer bambolê, principalmente para as mulheres que eram conectadas com bambolê na sua infância, no período da menina, né, que é o momento da pré-ovulação, e também na feiticeira, que é o pré-menstrual, é ótimo para descarregar a energia, né, e para a gente se conectar com essa nossa criança interior
e também fazer um exercício físico, né? Eu tenho 2 bambolês aqui. Qualquer dia desse até tenho que fazer um vídeo de bambolê pra vocês. Eu tenho um bambolê normal, né? E tenho o Bambo Fit, que é pra fazer exercício mesmo. E eu uso mais ele pra essa região, fortalecimento da região do quadril e tal, e também para fazer alongamento, né? Que a Camila agora me manda os alongamentos e eu faço. É maravilhoso fazer alongamento com bambolê. Então, até vou ver se eu faço um vídeo para vocês com o bambolê, porque é muito legal. Fanny, linda! Como tu enxerga a insônia dentro desse processo de saúde cíclica? Será que tem relação com o momento ou é algo mais individual? Pode ter relação com o momento e pode ter algo individual, sim, né? Porque não é todo mundo que tá com insônia. Então a gente sempre olha a partir da pessoa que tá sentindo, né? Porque a gente não pode generalizar algo, apesar de saber que no momento tem várias pessoas com ansiedade, tem várias pessoas com insônia. Então a gente acaba, às vezes, justificando alguma coisa com coisas do coletivo. Então eu olharia, né, pelo Ayurveda, e daí que eu não consigo olhar de outra forma, porque é o olhar que eu tenho e é a minha formação, para esses desequilíbrios mais relacionados à ar e éter, né, que são esses elementos que geralmente causam insônia. Então eu olharia para a alimentação, eu olharia para minha rotina, eu olharia para minha alimentação, rotina e como os horários que eu estou me exercitando e que eu estou desenvolvendo as minhas coisas, né, no dia. Isso também é muito importante, né, de chegar às 8 horas da noite e começar a desligar tudo, né, começar a desconectar para poder gerar esse sono, né, porque senão realmente se a gente fica conectada, fica no celular, olhando TV, fazendo alguma coisa que está estimulando muito o nosso mental, a gente acaba realmente perdendo o sono e às vezes até a nossa alimentação. A minha formação de Ayurveda eu faço no Yoga Brahma Vidyalaya, que é a escola do Dr. Ruge em Minas. Só que eu faço ela na filial, não é nem filial, é uma escola cadastrada nessa escola do Dr. Ruge, que é a Povo em Pé, que é guiada pela Gisele de Menezes. Maravilhosa, em Porto Alegre. Tô me formando esse ano. Acho que eu vou adiar, vai ser adiado. Eu acho que minha formatura vai ser só em fevereiro agora. Mas em julho eu já terminei tudo, menos o estágio. Mas eu já tô apta para atender. Sim, meditação ativa com bambolê também é ótimo e um bom jeito de nos conectarmos com o estado meditativo. Estou estudando bastante isso agora. Estou amando te ouvir e me sinto parte dessa tua caminhada linda, da qual me inspirou a dar meus primeiros passos de volta para mim mesma. Ai, Fê, que saudade! Hoje eu tava mexendo nos livros para mandar para minha mãe, que ela pediu, que ela tava sem livro já para ler, porque ela já leu todos que ela tinha em casa, ela lê muito. Ela me pediu uns livros para mandar para ela e eu achei o livro que tu me deu, O Caminho do Sol. Mas eu não mandei porque ela já leu esse, ela tava lá e ela já leu, agora eu tô mandando outros. Mas lembrei de ti hoje fazendo isso. É isso, gente, vai acabar o nosso tempo. Eu acho que é isso que eu gostaria de falar, assim. É uma coisa que eu acho massa também é que quando a gente tá conectada com uma vida mais natural, a gente não utiliza tanto dessa interferência externa, né? E aí a gente acaba ativando a nossa inteligência interna. E isso é muito importante dentro da saúde cíclica, né? Que a gente consiga despertar essa inteligência interna e que a gente esteja conectada com a nossa intuição, que a gente esteja
conectada com essas vozes que falam no nosso ouvido, né, com uma vibração que a gente sentiu, com alguma coisa que fez a gente se abrir, né, e que a gente também consiga perceber todas as coisas que nos fizeram retrair, né, e não ir em frente quando o nosso corpo está dizendo que não é para ir, né, porque a gente tem uma inteligência e a gente precisa seguir essa inteligência para ser honesta com o nosso sentir, para ser honesta com o que está passando dentro de nós, né? Então, gratidão, gratidão todas. Somos cíclicas, sim, e muito feliz que vocês vieram e que essa conversa de hoje foi muito rica. Eu gravei, vai estar gravada. A semana passada eu não consegui, mas eu tô aprendendo agora com vários tutoriais e logo já vai estar esse conteúdo aqui no feed também para quem perdeu, para quem chegou depois. E gratidão. Ah, recado, tem 29 segundos, mas tem a salinha iluminada no Telegram, lá eu compartilho várias coisas, eu compartilho a energia do dia com a visão da astrologia, dos ciclos da lua e algumas coisas do ciclo menstrual também. E tem o canal no YouTube, né? Se inscrevam lá, Farol da Lua. Tem vários vídeos lá já, vai entrar mais alguns vídeos agora. Então, eu espero vocês.